dar continuidade ao nosso estudo, hoje a gente vai ver a ansiedade. Qual que é o papel da ansiedade na nossa vida? A ansiedade é um estímulo do cérebro, do sistema nervoso autônomo, e muitas vezes ela é irracional. E o grande problema da ansiedade, a essência do prejuízo que ela pode trazer é a preocupação que ela causa. A ansiedade, quando é muito constante, ela acaba solapando o intelecto. Além disso, acabou se comprovando que ela pode atrapalhar muito a profissão, principalmente se a profissão envolver estresse, se for uma profissão que envolve muita pressão, porque dentro desses parâmetros, estresse, necessidade de desenvolvimento intelectual e contribuição com criatividade, se a profissão envolver esses parâmetros, e for uma profissão que traz muita pressão, as pessoas que têm estresse crônico, elas têm muito mais dificuldade de se desenvolver dentro de uma profissão assim, mesmo que elas tenham um QI mais alto. Esse estudo foi feito com 1.790 alunos que estavam sendo treinados para ser controladores de voo. Então se percebeu, quando havia maior preocupação, maior ansiedade, eles estavam muito mais propensos a falhar, em uma profissão que não admite falhas, né? E o incrível é que até o QI da pessoa sendo mais alto, isso não pode auxiliar. A pessoa às vezes é bem mais inteligente, mas ela não consegue atuar e utilizar dessa inteligência dela quando ela está sob o domínio da ansiedade crônica. Outros estudos também comprovaram que o rendimento acadêmico é muito menor nas pessoas que têm muita ansiedade e preocupação. Se não me engano, foram mais 126 estudos com 36 mil alunos. E ficou comprovado que os alunos mais propensos à ansiedade e à preocupação tinham um desenvolvimento acadêmico muito inferior do que os demais. Quem traz esses números e cita essas duas pesquisas que eu falei agora é o Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional. Além disso, quando as pessoas são mais propensas à ansiedade e à preocupação, no momento anterior a um evento estressante, ela acaba sofrendo na hora desse evento, porque sua memória, seu raciocínio e a lógica ficam muito prejudicadas durante esse evento. Então, o que eu acabei de falar é o que as pesquisas nos trazem, o que o desenvolvimento humano, diante de estudo e de avaliações e utilização de várias pessoas em determinadas situações, chegou à conclusão. Mas a Bíblia também traz ensinamentos sobre a ansiedade. O primeiro deles é que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Está em Provérbios, capítulo 12, 25. Outro, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Olha como vem também confirmar e selar essas pesquisas que dizem que, sob o efeito da ansiedade, nós ficamos oprimidos e não conseguimos nos desenvolver da maneira adequada. O que a gente pode perceber é que a ansiedade é uma grande inimiga nossa, da nossa performance, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, principalmente se o nosso trabalho exige criatividade, se é um trabalho que traz estresse, se é um trabalho em que nós somos desafiados constantemente. Mesmo antes do trabalho, se nós estamos constantemente acometidos pela ansiedade, até o nosso próprio desenvolvimento acadêmico, nossa própria performance e resultados ficam comprometidos. Ficar de olho nisso e tentar desenvolver estratégias para que nós quebremos essa ansiedade quando a gente perceber que ela está nos dominando. Consciência é o primeiro passo. A segunda coisa que a gente vai falar hoje, a segunda emoção ou sentimento, é o medo. O medo é outra emoção que pode nos atrapalhar muito quando a gente tenta se direcionar a alguma coisa. Porque nós podemos ter medo de falhar, nós podemos ter medo de fracassar, nós podemos ter medo do julgamento das outras pessoas. Então, uma série de medos, medo de nos expor. Muitas vezes nós vamos caminhando em direção a algo que está determinado para nós, mas em algumas etapas, algumas fases,
Esses medos podem nos bloquear e fazer com que a gente perca muito tempo ali até que a gente consiga ultrapassar esse obstáculo ou não. O medo gera um obstáculo. E se nós não tivermos coragem de enfrentar esse medo e apesar dele tomar atitudes, a gente fica parada e presa ali diante daquele obstáculo. Então vamos supor que, por exemplo, de viajar de avião. Se a sua missão está diretamente ligada a alguma atividade em que você vai ter que viajar muito, se deslocar de um lugar para o outro sempre, e toda vez que você for fazer isso, você não conseguir superar esse medo por causa do medo de voar, olha como isso pode atrapalhar assim você cumprir tudo aquilo que está programado, caso não supere esse obstáculo, que é o medo de voar. E existem outros medos de desagradar as pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa e sei exatamente o que eu tenho que fazer. Entendo qual que é a minha atividade, sobre o que eu vou ter que falar, qual que vai ser minha atuação. Mas eu tenho medo do julgamento das pessoas, como elas me julgarão, por exemplo. Porque uma pensa isso, a outra pensa aquilo. Então, como que eu vou superar, colocar minha cara a tapa e falar tudo aquilo que eu penso, se eu tiver medo do julgamento das pessoas? Só que, de repente, eu sou aquela que tem que levar aquela mensagem, que tem que estudar alguma coisa que existe, por exemplo, muita controvérsia, e eu sei que muitas pessoas podem se virar contra mim diante do que eu vou falar, do meu posicionamento. Se isso me parar, automaticamente eu estou distante e longe daquele propósito. Isso pode nos afastar de grandes coisas que podem estar preparadas para nós. Quando a gente tem medo de fracassar, a gente não tenta. E um ponto em comum em todas as pessoas que tiveram esse crescimento excepcional é que eles fracassaram muito até chegar ao ponto que eles chegaram. Até descobrir a maneira certa, até descobrir a fórmula correta, a forma de lidar com todos os problemas, até ter esse desenvolvimento e esse crescimento, as pessoas falharam. Porque é um processo, a gente não vai começar acertando. Nós nunca vamos começar com excelência. É tudo um processo. Deus vai nos capacitando aos poucos. A grande vantagem quando a gente compreende isso é que, diante de uma queda, a gente sabe que pode se levantar e continuar. E não tem que ter vergonha dessa queda. As pessoas que vão mais longe são aquelas que caíram muito e não tiveram vergonha de cair. Diante da queda, elas se levantaram e continuaram com dignidade, entendendo que aquilo é uma fase comum e normal do desenvolvimento. Tudo é um processo. Nós nunca vamos começar, ou não vou usar a palavra nunca, mas raramente a gente vai começar algo expert naquilo que a gente está começando. Isso é praticamente impossível. Todas as pessoas que tiveram grandes resultados, se você olhar grandes cientistas, grandes teorias que foram criadas, grandes empresas, todo mundo começou pequeno, todos começaram pequeno, apanhando e caíram e levantaram e conseguiram alcançar o que elas queriam. Muitas vezes a gente pensa que medo é saudável, a gente pensa que medo é algo normal, mas não é de Deus. O medo que trava não é de Deus. Porque quem tem fé e confiança em Deus segue no caminho inverso ao do medo. Essa pessoa enfrenta os medos e vai, mesmo que existam incertezas. Mas se eu tenho fé, eu entendo que eu tenho que me direcionar naquele sentido com confiança, o medo não pode ser meu companheiro. Aí eu pergunto, como fazer para não ter o medo como companhia? Uma grande coisa é nos desligar de notícias catastróficas, das notícias de tragédia, notícias de doenças. Em termos de notícia, por exemplo, a gente sabe que os jornais vendem mais, a audiência é muito maior quando a pessoa tem medo, porque ela fica grudada ali querendo ler todos os detalhes, saber tudo que está acontecendo. E isso acontece quando ela está com muito medo. Então, os noticiários, a mídia entende que quando a pessoa está amedrontada, ela vai ter uma audiência maior, vai ter mais anunciantes e vai entrar mais dinheiro. Se o meu medo dá lucro, a intenção dessa mídia é me fazer ter medo. Se eu não quero medo na minha vida, eu tenho que me afastar desse tipo de noticiário. Tudo tem seu tempo. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Então, nós não temos que ficar alimentando medo. Vamos buscar coisas que alimentem a nossa mente de uma forma diferente, nos encorajando,
nos motivando, nos levando a dar passos, histórias de pessoas que venceram desafios e que chegaram onde a gente está querendo chegar. Esse é o alimento ideal se nós não quisermos ter o medo como companhia constante. Todo mundo tem medo, sim, às vezes. As pessoas passam por medos, mas o que a pessoa faz apesar dela ter esse medo? Ela supera o medo ou o medo a imobiliza? Esse é o convite que eu quero te fazer para pensar sobre isso e entender se em alguma fase da sua vida, se em alguma fase do seu desenvolvimento profissional, você ficou parado, estancado devido ao medo de alguma coisa. Que tipo de medo que pode ter te parado até então? Se você teve medo de se expor, um medo de qualquer outro medo, faz essa autoanálise. Entenda se existe alguma coisa te segurando e perceba que é importante você desafiar esse medo e apesar dele, tá bom? Essa emoção não vai ser boa para você continuar. Vamos buscar emoções que nos ajudem a persistir e a desafiar o medo que a gente sente, ok? Grande abraço, te espero no próximo vídeo. Tchau!